Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Muitas vezes o nosso Deus, ele manda a gente fazer algo para ele. Muitas vezes ele quer que nós confiamos nele. Muitas vezes ele quer ver a nossa fé. Então, a gente temos que entender que Deus, ele quer ver aonde está o nosso coração. Se nosso coração está nele ou se está nas coisas. Muitas vezes as pessoas, elas se apegam mais às coisas. Elas se pegam mais à televisão, a celular, a carro, a moto e acaba esquecendo de Deus. E Deus, ele quer que nós se apegamos a ele. Deixa uma palavra aqui para o coração de vocês que está no 1 Reis, capítulo 18, que diz assim: 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias: vá dizer ao rei Acabe que logo eu enviarei chuva outra vez. Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. O mordomo da casa de Acabe era Abadia. Este Abadia era um dedicado seguidor do Senhor. Uma vez, quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, foi Abadia quem escondeu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou com pão e água. Naquele mesmo dia, enquanto Elias estava a caminho para falar com o rei Acabe, este disse a Abadia: precisamos procurar em cada rio e cada córrego para ver se conseguimos capim suficiente para salvar pelo menos algum dos meus cavalos e mulos. Você vai por um caminho e eu vou por outro. Vamos procurar por toda a terra. E assim fizeram. Cada um foi sozinho para o seu lado. De repente, Abadia viu Elias, que vinha em direção dele. Imediatamente, Abadia reconheceu o profeta e se prostrou no chão diante dele. Realmente é o Senhor? Meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá dizer ao rei que estou aqui. Oh, senhor, reclamou Abadia. Que mal eu fiz para que me mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra, para ver se encontra. E cada vez que afirmavam, Elias não está aqui. O rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que dizia. E agora o Senhor me fala, vá dizer a ele que Elias está aqui? Mas no momento em que eu sair, o Espírito do Senhor leva o Senhor embora daqui, não sei para onde. E quando Acabe vier e não encontrar, ele me mata. No entanto, toda a minha vida tenho sido um verdadeiro servo do Senhor. Ninguém contou ao Senhor a respeito do que fiz quando a rainha Isabel estava matando os profetas de Deus. Eu escondi 100 deles em 2 cavernas e alimentei a todos com pão e água. E agora, Senhor diz, vá dizer ao rei que Elias está aqui. Senhor, se eu fizer isso, eu estou morto. Porém, Elias disse, tão certo como vive o Senhor do Universo, perante quem estou, que me apresente a Acabe hoje. Então Abadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo e Acabe saiu a encontrar-se com Elias. Então é você, hein? O homem que trouxe essa desgraça a Israel.
Essa foi a exclamação de Acabe quando viu Elias. Está falando a respeito da sua própria pessoa? Respondeu Elias. Porque o rei e a sua família se recusaram a obedecer ao Senhor. Em vez de obedecer a ele, tem adorado a Baal. Agora traga todo o povo de Israel ao Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, sustentado por Jezabel. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte do Camelo. E Elias falou com eles: Por quanto tempo vocês vão ficar entre duas opiniões, sem se decidirem por uma delas? Perguntou ao povo. Se o Senhor é Deus, siga ele. Porém, se Baal é Deus, então siga Baal. Depois Elias tornou a falar dos profetas do Senhor. Eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora traga 2 novilhos, os profetas de Baal. Pode escolher qualquer um deles. Cortá-lo em pedaços, colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloque nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também preparo outro novilho e coloco sobre o altar do Senhor, sem nenhum fogo debaixo dele. Então ore ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que respondeu enviando fogo para acender a lenha, é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer essa prova. Depois Elias disse aos profetas de Baal: Primeiro você, porque são em maior número. Escolha um dos novilhos, prepare o animal e invoque o nome do seu Deus, mas não ponha nenhum fogo debaixo da lenha. Assim eles prepararam um dos novilhos, colocaram sobre o altar, clamaram a Baal toda a manhã, gritando a Baal: Responda a nós, porém não havia nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, lá pelo meio-dia, e Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto do que isso. E ele zombava para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém. Pode ser que tenha ido ao banheiro, ou talvez ele tenha saído de viagem, ou então dormindo e tenha de ser acordado. Assim eles gritaram mais alto como era costume, cortava-se com faca e espada até que o sangue corria. Eles soltaram gritos a tarde toda até a hora do sacrifício da tarde. Porém não havia resposta. Não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias clamou ao povo: Venham cá. E eles amontoaram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma pedra representando cada uma da tribo dos filhos de Jacó, aquele Jacó a quem o Senhor havia dito: Israel será o seu nome. Usou a pedra para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era um rego tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encheram de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despeje a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse: Faça isso de novo. E eles fizeram. Agora faça isso mais uma vez. E eles fizeram. E a água escorria do altar e encheu o rego. Na hora de costume para oferecer o sacrifício da tarde, Elias se pôs de pé ao lado do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou o servo, porque que tudo isso se fez foi para a sua ordem. E o Senhor responda-me, para que este povo saiba que só o Senhor é Deus e que atraiu o coração deles de volta para si. Então, de repente, desceu fogo do céu e queimou totalmente o novilho
e a lenha, as pedras e o pó explosivo lambeu toda a água do rigo. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto voltado para o chão, gritando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias disse: Agarre os profetas de Baal e não deixe escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles, e Elias o levou ao córrego de Guissom e os matou ali. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, esse é o nosso Deus, né? O profeta de Baal, que é o inimigo da nossa alma, eles não podem fazer nada. Mas o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Bastante a gente clamar e chamar Ele, que Ele já vem ao nosso encontro. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, eu peço a Ti, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor mostre para esse povo, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é o Todo-Poderoso, meu Pai, que fez todas essas coisas. Mostre para eles, meu Pai, que o Senhor pode, Senhor Deus, mudar a vida deles, que o Senhor pode mudar a saúde deles, meu Pai. Oh, Pai, que o Senhor pode, meu Pai, abrir a porta de emprego, que o Senhor pode, Senhor Deus, meu Pai, fazer tudo porque o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor está no controle das nossas vidas e o seu desejo é nos abençoar, é nos ajudar, meu Pai Todo-Poderoso. Mostra para esse povo, Senhor Deus, meu Pai, que só o Senhor é Deus, meu Pai, e que o Senhor quer ajudar eles, meu Pai, assim como o Senhor provou que o Senhor é o único Deus para aquele povo, Senhor. Passa, meu Pai, também para esse povo, para que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, meu Pai. Abençoa as mulheres, meu Pai, que não podem se engravidar, Senhor Deus. Abre a madre dela, Senhor. Abençoa, meu Pai, o povo que estão doentes ali no hospital, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor Deus, na incubadeira, meu Pai, os bebês, Senhor Deus, meu Pai, precisando, Senhor Deus, meu Pai. Ô, Pai, de engordar, meu Pai, para os que estão algum doentes, Senhor Deus, cura, Pai, aqueles que estão na UTI, Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, os meu Pai, as escolas, abençoa, meu Pai, os professores, abençoa os alunos, abençoa, Senhor, dos diretores, abençoa, Pai, em nome de Jesus, os presos, as viúvas, Senhor Deus, os órfãos, as crianças abandonadas, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, essa nação, esse povo, Senhor, estamos nas tuas mãos, Senhor Deus, e abençoa para a tua glória e para o teu louvor, porque só o Senhor é Deus, meu Pai, não existe outro Deus além de ti. Oh Deus, que esse povo venha, Senhor Deus, meu Pai, abrir o coração para ti, Senhor Deus, meu Pai, acreditar, meu Pai, que só o Senhor é Deus. Pai, eu peço a ti, Senhor Deus, e agradeço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe.